Bom dia, bem-vindos todos à casa do nosso Deus, onde nós podemos nos encontrar com Jesus e recebermos dele perdão, vida e salvação. Nós começamos a nos preparar para esse culto cantando o primeiro cântico 196 do Irado Luterano. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos.
em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o quinto domingo na Quaresma é o Salmo de número 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Sejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, Quem, Senhor, poderás falar? mas contigo está o perdão. Para que sejas feliz. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo perdão. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos tanta perfeição. Ele redimiu Israel de todas as suas iniquidades. Todo-Poderoso Deus, pela Tua enorme bondade e misericórdia, olha para o Teu povo, a fim de sermos sempre governados e preservados em corpo e alma, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Leitura do Antigo Testamento conforme o profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 14. Ouçamos a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem,
Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e eu levarei de volta a terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, assim diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Ouçamos a palavra do Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e que nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Essa é a palavra do Senhor. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas pelo evangelista João, capítulo 11, do versículo 1 até o 53. Ouçamos a palavra de Jesus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá,
para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto com lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-o e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás
não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim termina o relato do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Durante o cantar do próximo cântico, 93 do Diário Luterano, a criança pode se dirigir para a escola bíblica. Amor de minha vida, minha voz.
vocês estão andando no meio de um cemitério e encontram uma pessoa vindo em sua direção. Quando essa pessoa chega perto, ela lhe pergunta: será que esses corpos podem voltar a ter vida? O que vocês responderiam? Essa situação que eu propus para vocês foi algo parecido com o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Numa visão, ele estava andando no meio de um vale cheio de ossos secos, pessoas mortas que já haviam tido a decomposição há muito tempo. Até que Deus chegou perto dele e lhe perguntou: será que esses ossos podem voltar a viver? E o que Ezequiel respondeu a Deus? Tu o sabes. Se pararmos para pensar, Ezequiel está certo. Afinal, ele não estava falando com qualquer pessoa, mas ele estava falando com Deus, que é o Criador e o Senhor da vida. Se Deus quisesse, aqueles ossos poderiam sim voltar a ter vida. E foi isso que aconteceu, não foi? Conforme é registrado lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que nós lemos hoje. Enquanto Ezequiel profetizava, falando as palavras que Deus ordenava que ele dissesse, o Espírito de Deus dava nova vida àqueles ossos, que se juntaram, formaram tendões, carne, pele e, por último, o sopro da vida. O próprio Espírito de Deus para fazer aquela multidão de mortos ressuscitar, reviver. Em João 11 nós temos um homem chamado Lázaro, que morreu por causa de uma doença e estava sepultado há quantos dias? 4 dias. As pessoas já podiam sentir o cheiro daquele corpo putreficando. E eu não sei se vocês já sentiram o cheiro de carne podre. Horrível. Até que Jesus chega perto do sepulcro, onde Lázaro estava enterrado, e ordena que ele saia dali. E assim aconteceu. Lázaro ressuscitou. Ele voltou a viver em seu corpo. Pela palavra de Jesus, Lázaro saiu da sepultura andando, o seu próprio corpo. Mas como é que uma pessoa morta pode voltar a viver no mesmo corpo? Essa é a pergunta que muitas religiões fazem para tentar negar a realidade bíblica da ressurreição. Outras soluções são dadas para enganar as pessoas sobre o que acontecerá após a morte. Mas o fato é que a palavra de Deus nos ensina que Deus dará vida aos mortos e os ressuscitará no último dia. Isso quer dizer que todos os que já morreram terão os seus corpos restaurados. Viverão de corpo e alma para sempre. Uns no reino eterno de Deus e outros no lugar de eterno sofrimento, sem Deus. Detalhe curioso é que a irmã de Lázaro, Marta, disse a Jesus que acreditava que o seu irmão seria ressuscitado no último dia. Ou seja, ela acreditava que o seu irmão voltaria a viver no mesmo corpo. Mas o que ela não imaginava é que Jesus tinha poder para trazer o seu irmão de volta à vida antes da ressurreição no último dia. A ideia de uma pessoa ressuscitar não era comum, assim como para nós hoje não é comum.
Não é comum nós pensarmos em uma pessoa saindo da cova em um cemitério e voltando a viver. Mas a pergunta que fica é essa: quem é essa pessoa chamada Jesus, que tem poder para fazer com que um morto volte a ter vida? As outras religiões não sabem responder, ou preferem ignorar esse assunto. Mas a resposta só pode ser uma: Jesus é Deus. Tem outra resposta. Ele é o Senhor da vida e o Senhor sobre a morte. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Vocês creem nisto? Se alguém ainda não crê, eu sinto muito, mas o seu destino é perecer, de corpo e alma, no lago de fogo preparado por diabo e os seus aliados. Por isso, aos que não creem na ressurreição, mas creem na reencarnação, creem na transfiguração de almas ou qualquer balela do tipo, o tempo para se arrepender é agora, porque negar a ressurreição é negar Jesus, e negar Jesus é negar o Criador. O relato da ressurreição de Lázaro neste período de Quaresma nos serve de testemunho de que o futuro nos aguarda. Os mortos voltarão a viver em seus corpos, quando Deus anunciar que chegou a hora de reviver. E mais, quem dará a ordem para reviver será Jesus, aquele que tem o poder sobre a morte, da mesma forma como ele fez com Lázaro e com tantos outros. Inclusive, por causa da ressurreição de Lázaro, foi por causa disso que os sacerdotes e os fariseus resolveram matar Jesus, porque se deixassem, todas as pessoas iam crer nele. E é isso que muitos religiosos tentam fazer ainda hoje: tirar Jesus de suas vidas e da vida de muitas outras pessoas. Porque se deixarem ele agir com o seu poder, com a sua palavra, todos vão crer nele e vão receber nova vida. E para evitar isso, o diabo trabalha incessantemente, criando falsas religiões, criando falsas doutrinas, para levar cada vez mais gente com ele na sua condenação. Porém, mal sabiam os sacerdotes e fariseus que a morte fazia parte do plano de Jesus. Era necessário que Jesus morresse por todos, a fim de que na sua carne fossem condenados os pecados do mundo inteiro, os meus pecados, os pecados de vocês. E nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas diferente da ressurreição de Lázaro, que depois de ter ressuscitado veio a falecer mais tarde, a ressurreição de Jesus é eterna. Não há mais chance de morte para ele, apenas vida. E essa vida de Jesus se torna nossa pela fé, a fim de que nós vivamos de maneira agradável a Deus e sejamos ressuscitados com Jesus para a vida eterna. Hoje Ele continua chamando as pessoas para saírem da morte espiritual em que elas estão, para crerem em Jesus, terem vida eterna. Ele tem o poder de fazer reviver os mortos pela sua
palavra. E isso acontece hoje, quando os seus profetas pregam segundo o que Ele nos ordenou. Enquanto eu falo aqui no púlpito, Jesus está chamando cada pessoa pelo nome, para sair da sepultura espiritual e ter vida nele, mas não mais como escravos do pecado e da morte. Pelo contrário, como pessoas livres de qualquer condenação. O mesmo Espírito que ressuscitou os ossos secos em Ezequiel, lhes dando o sopro de vida, que ressuscitou Lázaro e que ressuscitou o próprio Jesus dentre os mortos. Este mesmo Espírito habita em nós desde o batismo, para nós vivermos de maneira que agrade a Deus. Nós que éramos mortos em nossos delitos, mas que agora não vivemos mais segundo a inclinação da carne, porque Cristo está em nós, diz Paulo aos Romanos. E isso deve ser levado a sério, gente. Porque se alguém vive na prática do pecado e não se arrepende, nem tem o desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, este não pertence a Jesus e não deveria nem participar da Santa Ceia, porque se participará com a sua própria condenação. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Os que estão na carne, os que estão em pecado, não podem agradar a Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É isso que afirma Paulo aos Romanos. Se não é dele, se não é de Jesus, não deve participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é preparada para todos os que pertencem a Jesus. Mas pastor, como é que eu sei se eu tenho o Espírito de Cristo ou não? Examine-se a si mesmo. Você está interessado em aprender mais sobre a palavra de Deus? Tem fome e sede da Santa Ceia para ser perdoado por Deus pelos pecados que você comete? Tem o desejo de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio do Deus Espírito Santo? Tem o desejo de trabalhar em prol do reino de Deus, com os seus bens, com os seus dons, com o seu tempo, para que a ressurreição seja conhecida como a única resposta de Deus diante da morte? Quer anunciar a ressurreição de Jesus a todas as pessoas com quem convive, para que elas creiam e sejam salvas da eterna condenação? Se sim, você tem o Espírito de Cristo habitando em você. Se sim, você foi vivificado, já passou da morte para a vida e pode se encontrar com o Senhor da vida na ceia sagrada, para ser perdoado, para ser salvo dos seus pecados. Meus queridos, é na ceia sagrada que Jesus se faz presente, hoje, de maneira sobrenatural, para enxugar as nossas lágrimas. Enxugar as lágrimas dos olhos de todos os que sofrem. Se na morte de Lázaro Jesus chorou por ver que a morte e o sofrimento tomaram conta da criação de Deus por causa de uma escolha errada de um só homem, agora Jesus se alegra por ver que a sua salvação, a vida eterna, marcas de uma nova criação estão sendo entregues na Santa Ceia
ao seu povo crente batizado. E é apenas assim, pela palavra, pelo batismo, pela ceia, que Jesus nos faz reviver, que Jesus nos faz ter o desejo de que outras pessoas revivam, até o dia em que Ele dará ao nosso corpo mortal, Ele dará vida ao nosso corpo mortal, para podermos viver com Ele para todo sempre. Em meio aos sofrimentos deste mundo, nos animemos com a ressurreição e a vida. Nos animemos em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Pois é por meio dele que Deus nos deu a resposta para a morte. Amém. Amém. Nos coloquemos de pé e cantemos o ofertório. Gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos uma parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da vida, da alma. E lembramos aquilo que Davi escreve no livro de 2 Crônicas: porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Reconhecendo isso, nós ofertamos também a nossa voz, cantando o próximo cântico. A congregação pode se sentar. Que eu possa orar por eles.
nós agradecemos pelos aniversariantes da semana. No dia 20, a Joana Dark Guimarães da Silva, lá de Sucupira, completou mais um ano de vida. No dia 22, o Haroldo Félix da Silva Filho, daqui da Santíssima Trindade. No dia de ontem, o Gilson Brasiliano Diniz Neto também completou mais um ano de vida. E hoje, dia 26, a Margarida Maria Almeida, lá de Sucupira, está completando mais um ano de vida. A Pamela agradece pela sua irmã, a Gabriele, pelo seu novo emprego. Messias agradece a saúde de sua mãe, é isso? E a Nilza agradece pelo aniversário do Gilcinho. E temos algumas súplicas também da Jandiara, pelo seu primo Renato, que está com pneumonia. E o Messias, ele suplica pelo pastor Martinho Lutero Hoffmann, que foi pastor aqui da congregação do Recife, pela saúde dele. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não os merecermos. Louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Nos alegramos com os aniversariantes da semana que passou, a Joana, o Haroldo, o Gilson e hoje a Margarida. Te agradecemos pela Gabriele, pelo seu novo emprego. Te agradecemos pela Maria Alves do Rio Barros, pela sua saúde restaurada. Acima de tudo, Senhor, louvamos-Te pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecida a nós, através da palavra e dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que Tu nos deste. Suplicamos-Te que nos faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração Te sejamos infinitamente agradecidos e Te louvemos, não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de maneira agradável a Ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida e, finalmente, sermos recebidos no Teu reino por Tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, na ressurreição e a vida. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua igreja em todo o mundo e que a diriges e governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz e vivam de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da Tua graça, para que revivam e Te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, Senhor, rogamos-Te que olhes com favor o governo do Brasil e todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com a Tua graça para que sempre andem no Teu caminho. Abençoa as nossas autoridades e a sua ação para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-Te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça os Teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos-Te que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar. Socorras a todos que se encontram em perigo e dificuldades e satisfaças as necessidades de todas as criaturas. Entregamos em Tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Lembramos do Renato, primo da Jandiara, que está com pneumonia, e do pastor Martinho Hoffmann, pela sua saúde. Conforta-os com Teu amor, dá-lhes
paciência no sofrer, e por tua graça, liberta-os de toda a aflição. Ouve as nossas humildes petições, que oferecemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor, a quem juntamente contigo o Espírito Santo damos toda a honra e glória, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Neste momento eu convido a todos os membros eleitos pela congregação a virem até aqui à frente, diante do altar. Presidente eleita para 2023-2025, Vilma Zenker. Vice-presidente, Antônia Bispo. Secretária, Maria Mello. Vice-secretário Victor Reis não pôde vir hoje, porque está doente, deu a sua justificativa. Tesoureira Flávia de Souza. Vice-tesoureiro Haroldo Félix. Conselho Fiscal Valéria Elvanger, coordenadora do Conselho Fiscal. Adenilza Bispo. Gilmar Kerber, que não está aqui e não deu justificativa, e Rosilene Alves. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, vocês foram eleitos pela Assembleia desta congregação como membros da diretoria da mesma. Antes de assumirem publicamente as funções para as quais foram eleitos, é oportuno lembrar quais são as atribuições de uma diretoria. Como membros da diretoria, é seu dever cooperar com o ministro da palavra, chamado e ordenado, de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um e conforme as funções para as quais foram eleitos, trabalhando para o crescimento do reino de Deus aqui no mundo. É responsabilidade de vocês cuidarem para que os cultos divinos se realizem regularmente e sejam conduzidos com decência e ordem. Que o Evangelho seja pregado em toda pureza e que se tomem as providências necessárias para que o ensino, a edificação e a disciplina cristã sejam mantidos na congregação. Além disso, vocês devem auxiliar no atendimento aos enfermos e necessitados, conservar a paz, a harmonia e o amor entre os irmãos na fé, promovendo desta forma o bem-estar geral da congregação. É também compromisso da diretoria administrar o patrimônio da congregação, mantendo-o em bom estado de conservação. Da mesma forma, a diretoria deve cuidar para que sejam proporcionados os meios para a manutenção do pastor e para as demais despesas necessárias da congregação. Como servos de Cristo e dirigentes desta congregação, vocês precisam demonstrar aos próprios familiares, bem como a toda a congregação, um exemplo de vida cristã, de serviço, de oração e de fé, sempre firmados na palavra de Deus. E agora, para que a congregação esteja certa de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, eu lhes pergunto na presença de Deus: vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram eleitos e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá? Se sim, respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Tendo feito esta promessa, confio a cada um de vocês o desempenho dos cargos
para os quais foram eleitos. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejo a bênção do Senhor no exercício das suas funções. Rogo a Deus que Ele os assista, guie, oriente, encoraje e aconselhe pelo seu Espírito Santo em tudo o que realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, os recompensará nesta vida e na eternidade. Vilma Zenker, Deus abençoe na sua função de presidente da congregação. Antônia, Deus o abençoe na função de vice-presidente da congregação. Nina, Deus o abençoe na função de secretária. Flávia, Deus o abençoe na função de tesoureiro. Haroldo, Deus o abençoe na função de vice-tesoureiro. Valéria, Deus o abençoe na função de coordenadora do Conselho Cristão. Rosilene, Deus o abençoe na função de conselheiro de atuar no Conselho Cristão. Nilza, Deus o abençoe na função de auxiliar no Conselho Cristão. Os demais que não estão aqui, mas certamente estão acompanhando pela internet, Deus os abençoe, Victor e Gilmar, para que também desempenhem a sua função, sempre animados na palavra do Senhor. Tenha uma palavra de Deus como conselheira e busquem nela o ensinamento de cada dia, a fim de que o trabalho de vocês contribua para a glória de Deus, para os interesses da congregação e para a sua própria felicidade. Que Deus os contemple ricamente com a sua graça e abençoe o seu trabalho fiel. Eu convido a congregação para se colocar de pé e juntos orarmos ao nosso Deus. Ó Deus misericordioso, que ouves nossas promessas e nos ajudas em nossas limitações, suplicamos-te que envies o Espírito Santo a estes teus servos, para que desempenhem as suas funções com dedicação, com firmeza, coragem e sabedoria. Concede-lhes uma vida de fé, oração e exemplo de boas obras. Que as suas atitudes contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia entre os membros desta congregação. Que eles sejam uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome da congregação, nós apresentamos os nossos agradecimentos às pessoas que durante a gestão passada prestaram os seus serviços como membros da diretoria desta congregação. Que o Senhor, nosso Deus, bondosamente recompense essas pessoas pelos serviços que realizaram para a sua glória e no interesse da sua congregação. E a vocês, diretoria eleita, Deus os chamou para o exercício destas funções. Por isso, continuem firmes e fortes. Continuem ocupados do trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Nunca é em vão. Que a paz de Deus os acompanhe. Amém. Podem voltar aos seus lugares. Uma salva de palmas. Alguns vão ter que ficar aqui, vão ter que voltar ao altar e a congregação pode se sentar. E eu vou convidar mais uma vez para virem aqui à frente Antônia Bispo e Gisela Araújo, líderes da Comissão de Ordem e Limpeza. O Departamento de Patrimônio, Vilma Zenker e Edson Berenberg, que não deu justificativa da sua ausência. Departamento de Jovens, a Gisela já está aqui e o Victor, que está adoentado, não pôde participar.
Departamento de Servas, Antônia Bispo e Pamela Rauch. Departamento de Música, Rosilene Alves e Jandiara Conceição. Departamento de Escola Bíblica, Vilma Zenke, que está aqui, e Maria Betânia como líderes. Departamento de Ação Social, Maria Melo e Maria Betânia, que está vindo para cá. Departamento de Comunicação, Pamela Rauch e Álvaro Roteiro, que está residindo hoje no Ceará, mas ele ajuda no Departamento de Comunicação pela internet. E o Departamento de Recepção, Maria Mello e Victor Reis, que não pôde estar presente. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, vocês foram eleitos em reunião regular como membros da diretoria desta congregação e da liderança dos departamentos. Como membros dessa liderança, vocês devem cooperar com a obra da edificação do reino de Deus entre nós. É dever de vocês zelar no sentido de que nenhuma resolução destes departamentos contrarie o regimento e o estatuto desta congregação, pois é apenas um departamento dentro da congregação. É responsabilidade de vocês cuidar para que estas organizações auxiliares atinjam os seus objetivos, a saber, promovam o estudo bíblico, colaborem com os departamentos, tomem parte ativa nas campanhas de evangelização e de mordomia cristã, pratique a caridade para com os necessitados e ajude dentro das possibilidades a diretoria da congregação. Cabe a vocês, também como servos de Cristo e dirigentes destes departamentos, demonstrar aos seus próprios familiares, bem como a toda a congregação, o exemplo de uma vida cristã. E agora, para que a congregação esteja certa de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, eu lhes pergunto na presença de Deus e desta congregação: vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram colocados como líderes e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá? Se sim, respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Tendo feito esta promessa, confio a cada um de vocês o desempenho dos cargos de liderança para os quais foram eleitos. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejo a bênção do Senhor no exercício destas funções. Eu rogo a Deus que Ele os assista, guie, oriente e encoraje e aconselhe vocês, pelo seu Espírito Santo, em tudo o que realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, os recompensará nesta vida e na eternidade. Mais uma vez nos colocamos de pé e oramos ao nosso Deus. Ó Deus misericordioso, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas, nós te suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, envies o teu Espírito Santo a estes teus servos, para que possam desempenhar as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Concede-lhes uma vida de oração, de fé e de exemplo de boas obras. Que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia entre os membros de todos os departamentos desta congregação. Que eles sejam uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome da congregação, nós apresentamos os nossos sinceros agradecimentos às pessoas que até o ano passado
prestaram seus serviços como membros da diretoria de cada comissão e departamento. Que o Senhor, nosso Deus bom, que o Senhor Deus, bondosamente, recompense essas pessoas pelos serviços que realizaram para a sua glória e o interesse da sua igreja. E a vocês, queridos irmãos e irmãs, Deus nos chamou para o exercício destas funções. Por isso, continuem firmes e fortes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que a paz de Deus os acompanhe, hoje e sempre. Amém. Podem voltar aos seus lugares, uma salva de palmas também. Ainda de breve, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. Em cumprimento à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes em sua promessa, celebraremos a Santa Ceia. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme as palavras de Jesus, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Nós cremos que, juntamente com o pão e o vinho, receberemos o corpo e sangue do nosso Salvador. Na Santa Ceia temos uma antecipação da grande ceia que será celebrada na bem-aventurança celeste. Temos o privilégio de celebrarmos este sacramento com os nossos irmãos na terra e com todos os que estão com Cristo na eternidade. Vivendo essa comunhão, também aguardamos a nossa reunião final com todo o teu povo, Senhor. Com esperança pedimos que, como este pedaço de pão, que estava disperso sobre os montes na forma de trigo, foi ajuntado e tornou-se um só, assim também seja ajuntada a tua igreja desde os confins da terra em teu reino. Tua é a glória e o poder para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e se inscreveram até o início do culto para participarem da Santa Ceia são bem-vindos neste momento. E aqueles que ainda não são membros ou não assinaram a lista de participação na Santa Ceia, nós pedimos que aguardem por um instante até que tenham oportunidade, até que recebam devida instrução e possam participar da Santa Ceia em comunhão com os demais e em concórdia de doutrina com os demais.
Primeiramente, os músicos receberão a Santa Ceia, em seguida aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Conservaremos os nossos olhos firmes em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiaremos e oraremos para que não caiamos em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Abrir a minha boca, e seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho a todos. Não vamos sozinhos, a bênção do Senhor virá conosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 202, e em seguida temos os comunicados da vida da igreja. É muito leve isso. Todo
Bom dia a todos mais uma vez, bem-vindos. Sempre muito bom termos os nossos irmãos reunidos para recebermos a comunhão do Senhor, né? Apesar da enxaqueca que vem persistindo desde sexta-feira, saiu o culto e peço a Deus que eu consiga também oficiar o culto mais escuro, que não está fácil, mas vamos lá. Na terça-feira teremos a reunião do Departamento de Escola Bíblica às 19h30, será via Google Meet, tá? Então as professoras de Escola Bíblica, terça-feira nos reuniremos, ok? Estudo Bíblico online, desta vez na quarta-feira, como será a última quarta-feira do mês, nós teremos o estudo bíblico online, para que os membros afastados do interior também tenham a oportunidade de ter o mesmo estudo que nós estamos tendo durante este mês. Será às 19h30, ok? Via Google Meet. Comissão de culto e altar aqui da Santíssima Trindade, última quinta-feira do mês, às 20 horas, via Google Meet, ok? Nos reuniremos. Departamento de recepção também, a última quinta-feira do mês, após a reunião da Comissão de culto e altar, nos reunimos às 21 horas no Google Meet. Teremos neste sábado, dia 1º, às 9 horas da manhã, o primeiro mutirão de limpeza e arrumação da igreja. Então, aqueles que fazem parte da Comissão de Ordem e Limpeza, fazem parte do Departamento de Patrimônio, e os outros que não fazem parte dessas duas comissões de departamentos, mas quiserem vir para ajudar a limpar os vidros da igreja e tudo mais que for necessário para esse mutirão, são convidados a participar. Às 9 horas estaremos aqui. E depois teremos um almoço, né? Então, aqueles que trabalharem também terão a sua recompensa, que é o almoço. Ok? No departamento de servas lá de Sucupira, lembre que o primeiro sábado do mês, elas se reúnem às 16 horas presencialmente. Temos mais algum recado por parte da livraria? Eu estou recebendo pedidos do Catecismo Menor, que é o material que estamos usando nos estudos bíblicos das quartas-feiras. Ele está R$31, já com frete incluso, e vocês podem me pedir até esta quarta, que eu já vou fazer o pedido na quinta. E na remessa que eu pedi das Bíblias, que eram essas Bíblias aqui a mais, porque deu um problema ali na SBB e eles resolveram mandar 7 Bíblias dessa. Ela está R$7,90 e ela não é letra grande, tá? É uma letra pequena, mas quem quiser adquirir da versão normalmente atualizada, já tem uma pronta entrega, podem me pedir, e aí vocês me passem o dinheiro, tá? Não vai ser pela conta da igreja, porque esse dinheiro vai ser usado para comprar mais livretos da hora luterana, certo? E ontem, no departamento de servas, nós decidimos que vamos continuar ajudando, fazendo projeto para a segurança da igreja, e domingo que vem nós vamos começar a vender, a disponibilizar nossas guloseimas novamente. Ok? Então, contamos com a colaboração de todos. Agradecemos. Temos mais algum recado por parte da liderança? Acho que não, né? Então, eu dessa vez me despeço de vocês na saída. Desde já eu desejo as bênçãos de Deus, e aqueles que quiserem ficar, nós teremos um almoço de confraternização logo após. Então, aproveitemos e confraternizemos, certo? Deus abençoe a vida de cada um.